Vamos agora começar a ver como se obtém a forma canónica de Jordan para um operador linear geral. Então, forma canónica de Jordan. Nós podemos escolher uma base B adaptada a cada operador linear T, de maneira que a sua representação matricial em relação a essa base tem uma forma essencialmente diagonal, ou seja, mais simples possível, essencialmente, e que identifica cada classe de matrizes semelhantes. Ou seja, nós vamos obter o seguinte: dois operadores TS são a mesma transformação, a menos mudança de coordenadas, eles são conjugados, se sua representação matricial admite a mesma forma canónica de Jordan, okay? A menos de permutação, apenas de permutação dos elementos da forma canónica. Já entenderemos isso. Então vamos ver primeiro como fazer isso num espaço fatorial com um corpo de escalares algebricamente fechado, por exemplo, K igual a C, ou no caso em que o polinómio característico tem todas as suas raízes no corpo associado ao espaço fatorial. Veremos depois como fica no caso K igual a R com autovalores complexos. Okay? Então primeiro vamos supor que todos os autovalores do polinómio característico estão no corpo associado ao espaço fatorial e depois veremos, né, o caso em que nós poderemos ter os autovalores numa extensão do corpo. Então, seja T um operador linear no espaço fatorial com corpo complexo, K igual a C. Isto garante que todos os autovalores estão no corpo porque o C é algebricamente fechado. Então veremos que o T pode-se escrever como N mais D, onde o N é nilpotente, o D é diagonalizável e N e D comutam. E veremos mais ainda que esta decomposição é única. Eu tenho como decompor o T de maneira única, como a soma de um operador nilpotente e de um operador diagonalizável que comutam entre si. Okay? Começamos por estudar os operadores nilpotentes, que é este pedaço aqui, né? E a sua representação canónica como uma certa base especial. Então, operadores nilpotentes e vetores cíclicos. Os vetores cíclicos vão nos permitir obter uma representação canónica para os operadores nilpotentes. Um operador T diz-se nilpotente se alguma potência dele é zero, ou seja, alguma combinação, alguma composição de T consigo mesmo se anula. O índice de um operador nilpotente é o menor K, tal que TK, T elevado a K, T composto consigo mesmo K vezes, é o operador nulo. Ou seja, se K é o índice de um operador nilpotente, então o T elevado a K, T composto consigo mesmo K vezes se anula, é o operador nulo, e T composto consigo mesmo K menos uma vez não se anula. Bom, o operador representado por esta matriz corresponde, podemos verificar que ele é nilpotente índice 3. Note que todo operador onde nós estamos trabalhando, se estivermos trabalhando com um espaço fatorial de dimensão 1, é diagonalizável. Porque o T de x é igual a lambda de x por algum lambda. Okay? Já vimos isso. Logo, o T, nestas condições, é nilpotente no espaço dimensional se isso só se eleva ao operador nulo. Okay? Porque isso vai significar que o TK de x, que é lambda K de x, se anula para todo x. E, portanto, isto implica que o lambda K tem que ser zero. E isto implica que o lambda tem que ser zero. Ok? Estou trabalhando num corpo, não é? Então, a partir daqui, o T tem que ser o operador nulo. Okay? Então, no caso específico, muito particular de um espaço unidimensional, os nilpotentes são apenas sempre os operadores nulos. Em geral, não é assim. Se um operador admite um vetor U
de tal forma que T aplicado K vezes a U se anula, mas K menos uma vez não se anula, para algum K, então o correspondente conjunto Z, o T, o conjunto das aplicações sucessivas de U até o K menos 1 ésimo iterado, é sempre LI. Okay? Ou seja, se nós tivermos, não é, que o TK se anula, o U se anula no K ésimo iterado, mas não se anula no K menos 1 ésimo iterado, então as várias imagens sucessivas até ao K menos 1 formam o conjunto LI. Se eu tiver esta combinação linear nula, se eu aplicar tk-1 a ambos os lados da relação, vem que o alfa tk-1 0, alfa 1 tk0, etc. alfa k-1 0 igual a 2k-1 t elevado a 2k-1 u se anula. Okay? Mas observemos que isto é 0, porque o tk de u é 0. Este é 0 também, porque eu estou trabalhando com k's maiores. Né? Isto 2k-1 é maior do que k. Então este aqui também se anula. E, portanto, tudo isto se anula menos o primeiro termo. Logo, concluo que, uma vez que este aqui é não nulo, este produto se anula, então concluo que o alfa 0 é 0. Mas se o alfa 0 é 0, então a relação que eu tinha inicialmente vira esta. Eliminei o primeiro termo. Aplicamos agora tk menos 2 a ambos os lados da relação, e o mesmo argumento nos dá alfa 1 tk menos 1, 0. E daí segue que o alfa 1 igual a 0. Repetindo o processo, sucessivamente concluímos que todos os coeficientes são nulos e, portanto, estes elementos, o U, T de U, etc., TK menos 1 de U, são linearmente independentes. Provamos a relação. Do resultado anterior, segue imediatamente que K, o índice do operador nilpotente, tem que ser menor ou igual que a dimensão, porque ele vai gerar este K, vai gerar um conjunto LI com K elementos. Se eu tiver um conjunto, um operador nilpotente de certo índice K coincidente, K agora sendo igual à dimensão, então o conjunto gerado de dimensão K, do número K, é uma base para o espaço inteiro, para um certo vetor cíclico, né? E a matriz respectiva é subdiagonal com esta expressão. Toda a transformação representada por este tipo de matriz é nilpotente com um índice igual à dimensão de E. Como nós podemos facilmente calcular aqui. Okay? Porque nós sempre conseguimos este vetor cíclico e sempre esta matriz, pela própria construção, né? que nós vimos anteriormente. Né? Basta pegar o vetor cíclico, né? E calcular a matriz associada. Reparem que, neste caso, né? Ou seja, aqui, nesta coluna, estão os coeficientes do késimo iterado do vetor V, do vetor U neste caso, né? Okay. E o késimo nós sabemos que é o que se anula, né? E o anterior K menos 1ésimo não se anula. Então essa base, a base U, T de V, T2 de V, etc., TK menos 1 de V, onde o TK de V, o TK de U se anula, vai ser a base que vai dar esta representação matricial. Sempre podemos escolher então uma base B para todo operador nilpotente com um índice igual à dimensão do espaço vetorial onde atua, né? E ele será representado por T de B dado por uma matriz nula, exceto pela subdiagonal constante igual a 1. Certo? Então, é importante observarmos que nós estamos assumindo, para fazer este resultado, que o índice é igual à dimensão do espaço vetorial onde ele está atuado. Né? Okay? Observamos também que se nós invertermos a ordem na base B, nós obtemos a seguinte matriz. Agora com a super diagonal constante igual a 1.
Então, consoante a ordem, nós obtemos uma matriz com subdiagonal constante igual a 1 ou superdiagonal constante igual a 1, representando um operador nilpotente cujo índice é igual à dimensão do espaço vetorial onde ele está atuado. Em geral, como é que nós podemos obter a estrutura de um operador nilpotente? Em geral, todo operador nilpotente com certo índice K menor que a dimensão do espaço admite uma certa sequência de inteiros, o próprio K, depois um K2 menor ou igual que K, depois um K3 menor ou igual que K2, etc. até um certo KR, de tal forma que o E se escreve como uma soma direta de subespaços, cada um deles cíclico, okay? E o E0, o primeiro E0, está contido no núcleo de T. Ou seja, isto quer dizer que todo operador nilpotente admite uma base em relação à qual a sua matriz é diagonal por blocos, cada um desses blocos é cíclico e nilpotente. Ou seja, eu vou escrever um operador nilpotente como uma matriz diagonal por blocos, e cada um destes blocos, né, se escreve, vai aparecer aqui na respectiva matriz diagonal por blocos, e cada um destes blocos é um bloco nilpotente com a matriz subdiagonal ou superdiagonal que nós vimos atrás. Okay? E vai ter assim um bloco com zeros, que corresponde a um certo pedaço do núcleo. Né? Okay? Isto é o que diz o teorema. Vamos agora ver a sua demonstração. Então, pela forma geral de um operador nilpotente, nós temos que, se eu considerar a dimensão do núcleo de T, chamamos Ln1, isto vai ser igual à dimensão do E0 mais R, em que R é o número de blocos nilpotentes não triviais. O núcleo do T é o conjunto de vetores onde o operador se anula. E a dimensão dele, né, vai ter que ter um vetor em cada bloco da diagonal. Né? E o R é cada bloco diagonal que é R, né? É R blocos na diagonal, e a dimensão do E0 é um certo subespaço dentro do núcleo, pelo que nós vimos no enunciado do teorema. Tá? Se eu chamar N2 agora ao núcleo, à dimensão do núcleo do T2, então eu devo ter que isto é a dimensão do núcleo de T, porque se um vetor é anulado por T, então ele é anulado por T2, então é pelo menos a dimensão do núcleo de T mais R2, onde R2 é o número de blocos nilpotentes com índice maior ou igual que 2. Porque isso significa que existe um vetor não nulo que em 2 iterados se anula. Okay? Esse vetor tem que estar gerando os blocos nilpotentes com índice maior ou igual que 2. Se eu chamar N3 a dimensão do núcleo de T3, então ele pode ser visto como dimensão do núcleo de T2 mais um certo R3, em que R3 é o número de blocos nilpotentes com índice maior ou igual a 3. Porque aí eu tenho um certo vetor não nulo que em 3 iterados vai se anular. Okay? Que não se anula em menos do que 3 iterados. Okay? E assim sucessivamente, o NK será a dimensão do núcleo do TK, mas como K é o índice do nosso operador T, isto é 0 e portanto isto é a dimensão. Desta forma, nós podemos deduzir a quantidade de blocos nilpotentes de qualquer dimensão na matriz pelas diferenças, né,
pelas diferenças NI mais 1 menos NI e pelos RI menos RI mais 1. Podemos reconstruir então a matriz TB a partir destes dados, a menos de permutação da ordem dos blocos. Okay? Então, isto é uma observação que nos vai dar motivação para a prova do teorema. Portanto, assumindo o teorema, nós vemos que a dimensão dos núcleos e a dimensão e o número de blocos nilpotentes que aparecem com índice maior ou igual a certas potências do operador são relacionados desta forma. E, portanto, em todos os casos, o NI mais 1 menos NI é igual ao RI mais 1. Ou seja, o RI mais 1 é o número de blocos nilpotentes com índice maior ou igual a I mais 1. Isso é igual ao NI mais 1 menos NI, em que cada NI é a dimensão do núcleo de T elevado a I. Okay? E nós também sabemos que o RI menos o RI mais 1 é exatamente, RI menos RI mais 1 é exatamente o número de blocos nilpotentes com índice I. Então, estes números podem ser calculados usando as sequências dos núcleos, né? Usando a dimensão dos núcleos, eu posso ir calculando todas estas operações. É isso que nós vamos ver exatamente na prova. Ou seja, em outras palavras, existe uma base formada por uma coleção de vetores cíclicos, B, dada pela união de vetores cíclicos, né, juntamente com um certo conjunto de vetores N0, e também, onde cada Z, V e T é uma base de um certo subespaço EI, com cardinalidade, digamos que aí. N0 corresponde a um certo subespaço invariante S. Então, a prova deste resultado é bem construtiva, mas é bem longa. Tá? Então, o material seguinte, onde tem a prova, é opcional. Ele pode ser estudado depois de usar o enunciado do teorema da estrutura de operadores potentes na prova da forma canónica de Jordan. Então, este resultado é usado nesta prova, vamos ver, okay? Mas a prova deste resultado é bem técnica, longa, ela é bem construtiva, explica como é que se constrói. Okay? Então eu não vou, de facto, apresentar isto aqui com uma videoaula, mas vocês podem, mais tarde, se estiverem interessados, ler os detalhes. Okay? Em seguir veremos o teorema da forma canónica de Jordan.